Oi, paz do Senhor. Eu quero aqui, em algumas palavras, articular, pensar, meditar contigo e te fazer relembrar de um texto que talvez você já conheça. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz assim: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sempre no Novo Testamento, quando a Bíblia está falando de carne, na maioria das vezes está falando da natureza humana. Se você lê algumas traduções mais atuais, lá vai estar escrito natureza humana. Então, a Bíblia repete diversas vezes essa fraqueza, essa limitação, essa brecha que o ser humano tem, que é a sua natureza. E aqui Paulo está dizendo que a natureza humana, ela é inimiga de Deus. Ela diz que aquele que está na carne, aquele que está em sua própria natureza, ele não pode agradar a Deus. O ser humano por si só, ele não pode se achegar a Deus. Por quê? Porque a sua natureza naturalmente está contra Deus. Os seus desejos são contra os desejos de Deus. A sua vontade é contra a vontade de Deus. Essa queda, esse desvio espiritual e moral, nós recebemos do nosso pai Adão. Quando Adão caiu, todos nós caímos com ele. É por isso que quando você observa uma criança, por mais pequena que ela seja, por mais inocente que ela seja, em dado momento da vida daquela criança, ela vai manifestar a sua pecaminosidade. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança a irritar a outra, a fazer o mal a outra. Ela faz isso por sua própria natureza, por seu próprio instinto. Você não precisa instigar ela a ter raiva do outro, ela vai fazer isso por si só. Mas para que essa criança seja educada, seja uma criança civilizada, você precisa ensinar ela a falar a verdade. Você precisa ensinar ela a viver em sociedade, a respeitar o limite do outro. Então, o ser humano, ele não precisa de incentivo para pecar, embora o mundo pecaminoso incentive as pessoas a pecarem. Mas o ser humano, por si só, se você largar ele sozinho, ele vai pecar contra Deus. É natural da natureza humana se voltar, se rebelar contra Deus. Mas em Cristo, a nossa natureza é transformada. Pelo Espírito Santo, nós somos convencidos dos nossos pecados e temos a nossa natureza restaurada, a imagem de Deus. A imagem que havia se perdido, não totalmente, mas parcialmente no Éden, através de Adão e Eva, ela é restaurada em Cristo. Cristo, segundo Adão, vem e restaura em nós essa imagem, essa nova natureza, que é a natureza espiritual, né? Uma natureza parecida com a natureza de Deus. É uma natureza que é transformada conforme a natureza do Filho de Deus. Porém, mesmo tendo esta nova natureza, nós continuamos a ter o pecado, nós continuamos a pecar. E é por isso que Paulo escreve essas cartas revelando aos cristãos como é que eles deviam, como é que eles devem viver, como é que eles devem se portar diante de sua própria natureza. Você é crente, você é salvo, você tem consciência de seus pecados, você tem consciência de sua salvação. Mas você precisa ter consciência que existe uma luta. E é interessante que a Bíblia vai falar mais vezes dessa luta pessoal que você tem consigo mesmo do que propriamente com as lutas espirituais, com os anjos e seres caídos. Não estou dizendo que a Bíblia não enfatize, não dê importância aos seres espirituais, ao mundo espiritual. A Bíblia dá. Existem diversos textos que vão falar da guerra espiritual, mas a Bíblia dá mais ênfase a essa luta pessoal que o crente tem, que não é com o diabo, não é com os demônios, não é com o mundo, mas é consigo mesmo.
é lutar contra os próprios desejos, é lutar contra a própria natureza, é ir contra a sua própria vontade. Lutero, o reformador, dizia que, ele falava em tom de brincadeira, pensando que a sua natureza havia morrido, havia sido morta nas águas do batismo. Mas ele dizia que descobriu que a sua natureza sabia nadar. E todos os dias ele precisava matar a sua velha natureza. Essa frase, essa colocação, essa analogia de Lutero tem um sentido verdadeiro. Para muitos, parece que a vida ficou ali no batismo, na conversão. E realmente nós somos transformados na nossa conversão. Mas ali é o primeiro passo. Existe a mortificação diária, existe a luta diária. Paulo em Gálatas capítulo 5 diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma luta constante, é uma luta em todo momento, em todo tempo. Você não está lutando apenas contra demônios, contra seres espirituais. Você está lutando contra a sua própria inclinação, contra os seus próprios desejos, contra a sua própria vontade. E daí Paulo escreve, o texto é lindo, é conhecido, é repetido, é muito pregado e é verdadeiro. Já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma proclamação de quem foi nas profundezas espirituais e descobriu sua real identidade. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Não sou mais eu quem falo, é Cristo que fala por mim. Não sou mais eu quem ando, é Cristo quem anda por mim. Então, para que você possa proclamar, para que você possa dizer como Paulo, já não vivo mais eu, você precisa matar a carne, você precisa matar o eu. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, que é necessário mortificar a natureza, é necessário mortificar a carne. E esse processo é um processo cruel, é um processo de grande dificuldade para o ser humano, porque nós gostamos daquilo que nos satisfaz momentaneamente, nós gostamos dos prazeres, nós gostamos de coisas que alimentam o nosso ego. E mortificar a carne é justamente ir contra o nosso próprio ego. Então, se você tem confiado na sua carne, se você tem confiado na sua própria força, saiba que a vida que Deus tem para você é uma vida um pouco mais ampla, um pouco mais profunda. É uma vida espiritual. É uma vida onde quem impera não somos nós, mas é o Rei Jesus. É uma vida onde quem faz acontecer não somos mais nós, é o Rei Jesus. É uma vida onde o imperativo não é o que eu quero, mas é o que Ele quer para mim. E o que Ele quer para mim está escrito em Sua palavra. Então, viva em espírito, ande em espírito, tenha uma vida ativa no espírito. Só assim você cumprirá a lei de Cristo. Eu gosto do texto de Gálatas, porque Paulo ele resume a ideia no restante do capítulo. Ele diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Então a identidade daquele que é de Cristo Jesus é que ele crucificou a sua carne. Ele expôs a sua carne ao sacrifício. Ele não permitiu que a sua carne o dominasse mais. Ele não permite que a sua carne seja senhora de sua vida. Existem alguns que pensam que não pode existir um cristão que seja carnal, um cristão que seja dominado por sua natureza. Mas a Bíblia vai deixar claro que é possível que um cristão não se permita ser dominado pelo Espírito, mas se deixe ser dominado por sua própria natureza. Um cristão que ainda vive debaixo das mentiras, um cristão que ainda vive sob as suas opiniões ácidas, um cristão que ainda vive submetido às suas razões, um cristão que ainda vive submetido à sua individualidade, ao seu ego, à sua própria subjetividade. Ele ainda é um cristão que não experimentou do profundo da vida espiritual. Ele ainda não experimentou a vida espiritual. Ele não experimentou ainda viver Cristo Jesus na sua integralidade.
Então, se você tem vivido na carne, se você tem vivido na força do seu braço, permita que o Espírito Santo possa converter sua mente, que ele possa mudar os seus rumos, os seus focos, as suas concepções. E essa obra é a obra do Espírito. O Espírito opera em nós, mas nós precisamos reagir à obra do Espírito. Nós precisamos permitir que as coisas velhas se retirem, que as coisas novas passem a ser evidentes em nossas vidas. Daí você vai experimentar o fruto do Espírito, que é a ação do Espírito plenamente na sua vida. Então, os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Que você possa viver Cristo na inteireza do seu ser, que você possa viver Cristo na profundidade do seu coração, não apenas exteriormente, não apenas com as vestes, mas que você possa reluzir Cristo no rosto. Paulo diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Nós não somos como Moisés, que escondia o rosto, mas o nosso rosto resplandece Cristo, as nossas atitudes demonstram Cristo. Que você possa ter consciência disso. Você não é mais seu, você é de Cristo, você não manda mais, quem manda é Cristo.